teu santo trono, Senhor. Tu que está sentado no teu santo trono, vem neste lugar. Aleluia, vem neste lugar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ori calarabachara balassore candelere balassori andalarabas. Ori candelere balabanabassori candelere balachara balabassori andalarabas. Aleluia, santo, santo, santo. É o Senhor, tu que és digno, Senhor, de ser entronizado entre os louvores. Oh, o Senhor é santo, tu és bom, tua bondade permanece para sempre, Senhor, aleluia. Preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, a presença do Senhor é real neste lugar, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aqui aonde eu estou, aí aonde você está, o Senhor é conosco, aleluia. A palavra do Senhor diz em Isaías 54:17, eu estava aqui lendo e diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança do servo do Senhor e esta é a defesa que eu faço em nome deles, declara o Senhor. É o Senhor quem declara, é o Senhor quem declarou, é Ele quem decreta, foi Ele quem estabeleceu essa palavra, aleluia. E um pouquinho mais para frente, em Isaías 55, né, de onde a gente tira ali a base do nosso ministério, de que a palavra vem e não voltará para ele vazia, antes fará o que apraz a ela. Aleluia, hoje nós estamos vivendo verdadeiramente essa realidade, aleluia, como é glorioso viver aquilo que o Senhor estabelece para nós, glória a Deus. E no 55, a partir do versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Mais uma vez o Senhor declara, aleluia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, aleluia, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Aleluia! E a gente pode continuar aqui aleluiando muito, porque essa é a palavra viva do Senhor, é a boca do próprio Deus, declarando, estabelecendo para nós a vontade dele, a vontade e o querer dele, que é boa, perfeita e agradável. E a nós, o que resta a nós? Nos submeter em fé, com humildade, e dizer, nos prostrar diante dele e dizer: Senhor, nós não sabemos nada, nós somos cheios de acho, sentimos, achamos, mas o Senhor é quem sabe todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, igreja. Oh, glória, eu estou muito animada hoje, verdadeiramente recebemos boas novas da mão poderosa do Senhor, glória a Deus. Que alegria nós estarmos aqui reunidos mais uma vez para essa live de oração, com muita expectativa do que Deus vai liberar hoje para a nossa vida, porque a árvore floresce, né? Dá frutos, mas tem que
continuar produzindo, glória a Deus, para que abasteça outros, aleluia. Então nós temos muita expectativa de que hoje o céu tem liberado para nós uma palavra maravilhosa, algo que vai converter o nosso coração mais ainda, vai nos transformar mais ainda. Há uma conversa, né, do Espírito Santo no ar, né, sendo liberada, uma palavra do céu sendo liberada sobre nós. E hoje ele quer falar, ele quer revelar ainda coisas profundas e altas, aleluias, como são profundos e como são altos, né? Profundo e alto, aleluia. O nosso Deus, o Deus que revoga as causas, nós estamos experimentando isso novamente. Já vimos acontecer muitas vezes, mas novamente é sempre tão maravilhoso quando o poder do Rei dos Reis entra em ação. Ele muda as sentenças, ele desfaz os decretos, ele altera a história, né, que parecia ter chegado ao fim. Acabou, não é? The end, né? The end, chegou ao fim. Não, diante das portas fechadas, o Senhor libera para nós palavras que são as chaves para poder abrir, né? E isso a gente consegue com oração. Nós entramos hoje com o nosso coração assim avivado. Verdadeiramente nós estamos hoje com a nossa fé viva. Glória a Deus. Vamos orar nessa hora. Aleluia, entregando esse serviço maravilhoso ao Senhor. É tudo dele, né? Tudo veio dele, tudo é para ele. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tu és maravilhoso e nós já entramos na tua presença, derramando nosso coração em gratidão, ó Pai. Te agradecemos pelo perdão liberado a nós, Deus. Muito obrigada. Se não fosse o teu perdão, Senhor, muito obrigada. Nós não chegaríamos até aqui. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia que tem se renovado todas as manhãs, pela presença do teu Santo Espírito que está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada. Ó Espírito Santo de Deus, vem conduzir essa live, esse serviço. Oh, como tu quiseres, Senhor, como tu quiseres. Vem falar conosco. Envia os teus anjos, Pai, para que eles se movam nas nossas casas, nos ambientes aonde cada um de nós está. Que eles venham, Senhor, nos unir, nos reunir diante de Ti. Que eles venham trazer realmente alinhamento para a nossa vida, para a nossa mente. Venham trazer fogo, aleluia. Venha limpar o espiritual, os ares, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. E venha trazer, Senhor, vitória, situações, liberações, Senhor, de vitória. Nós consagramos esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Toma cada vida que está aqui, Pai. Nós estamos diante do Teu trono, Senhor, em unidade, como um só, Senhor, reunidos de mãos dadas diante do Teu trono, Senhor, para orar, para ouvir a Tua voz, para nos render a Ti, para nos submeter, para tomar um banho da Tua presença, do Teu sangue, Senhor, e sermos purificados, santificados pela Tua palavra. Muito obrigada pela Tua presença, obrigada por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer, Deus. Abençoa cada vida aqui representada, cada lar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Ele é grande, Ele é digno de ser adorado, digno de ser louvado. E nós vamos entoar um louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é quem está aqui fazendo as maravilhas que só Ele sabe fazer. Oh, aleluia. Quando nós oramos, nós adoramos. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Declare isso. Cante essa verdade. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é, aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, aleluia. Estás aqui, Aleluia, toca os corações. Toca os corações, Senhor. te adorarei, Senhor, toca e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Toca nos lugares que só o Senhor pode tocar, aleluia. curando multidões. Sim, Senhor, vem a tua cura nessa hora. Vem a tua cura para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai, aleluia. Estás aqui, restaurando os corações. Restaura-nos, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Senhor, lança luz, Senhor, nas trevas agora, Senhor. Ofusca, Senhor. Oh, Deus amado, ofusca, Senhor. Tira as trevas, Senhor, de cegueira. Fere eles, ó Pai. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Resposta, resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é. Esse é quem Ele é. Não tem como Ele ser de outra maneira. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Ele é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. Aleluia. Esse é o Deus que nós conhecemos. É isso mesmo. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia. Oh, Ele é Deus de milagres. Aleluia. Sim, Senhor, Tu és a luz na escuridão, Senhor. Esse é quem Tu és e muito mais. É só isso que nós conseguimos cantar, declarar. Deus amado, mas o nosso coração se prostra diante de Ti, te louva, te engrandece. Aleluia, como é lindo e como é maravilhoso. Aleluia, aleluia, o Deus que... Não
não sei se encerrou a live, eu não sei o que aconteceu. Eu recebi um aviso aqui agora, eu acho que foi por causa da música, né? Direitos autorais. Aleluia, eu vou tirar essa daqui de fundo também, porque vai que o algoritmo fica agora perseguindo a gente, né? Tá? Aleluia, glória a Deus, mas a glória de Deus inundou aqui esse lugar. Não sei se cortou aí para vocês ou não, mas aqui a glória de Deus encheu o ambiente. Aleluia, glória a Deus, é palpável mesmo essa presença. Que maravilhoso! Eu amo Jesus demais, meu Deus, ele é tremendo demais. Aleluia! O nosso Deus é aquele que revoga causas. E o que é revogar, né? Foi falado isso domingo. Nós estamos vivendo aí uma situação, já vimos acontecer outras vezes e precisamos entender um pouquinho sobre isso. Aleluia! Porque senão nós perdemos a bênção, né? A gente se perde na bênção e Deus não quer isso, Ele quer nos abençoar e quer que a gente permaneça na bênção. Ele não quer ver a gente se perder por causa da bênção. Então, revogar é quando é algo que é cancelado, é cancelar, anular, desfazer um decreto. E na Bíblia, Deus, ele é apresentado como o quê? Como um juiz. Não é verdade? Mas ele não é apenas o juiz que sentencia, né? Sentencia, palavra difícil, sentencia. Não é aquele só que dá sentença, mas também ele é o juiz que reverte as sentenças, principalmente injustas. Toda sentença de injustiça, ele reverte, ele muda o cenário, ele intervém quando tudo já parece assim estar perdido, quando não tem mais jeito. E isso fala de situações em que são portas que nós vemos que está fechada, pode ser em várias coisas, tá? Não é só de trabalho, não. São situações que a gente não vê as saídas, não são portas fechadas. São relatórios, né, que já foi assim emitido, já foi, agora não tem mais jeito. A sentença já saiu, a causa já parecia perdida, mas Deus, quando entra nesse ponto da história, ele muda, ele revoga, ele muda o que nenhum homem consegue mudar. E nós temos na Bíblia relatado várias histórias assim, onde Deus revogou causas. Hoje nós vamos falar de duas rapidamente, porque não dá para a gente falar muita coisa. Mas no livro de Esther 8:8, nesse versículo, né, diz assim: escrevam também um decreto em favor dos judeus, como melhor lhes parecer em nome do rei, e o selar com o anel do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel poderá ser revogado. Então, esse versículo aqui nós podemos ver algo muito poderoso. Havia um decreto inicial que não podia ser revogado por homem algum naquele tempo. Então, Deus criou outro decreto para poder anular o primeiro. É o próprio Deus. Então, aqui o contexto histórico, bem resumido, é que havia um decreto que havia sido selado pelo próprio rei Assuero, por causa da emboscada, daquela artimanha, né, do Hamã, aquele lá que traiu, né, que odiava os judeus e queria a morte de todos. Então, através daquele decreto, todos os judeus eles iam ser exterminados. Era um documento oficial, legal, irreversível aos olhos humanos. Mas Deus moveu na história. Esther estava ali posicionada, Mordecai estava posicionado na intercessão, o rei com o coração inclinado por Deus. E um novo decreto foi escrito. Aquele decreto tinha que ser anulado, mas não havia como. Na lei dos medo-persas, lá, uma lei deles não podia ser revogada. Tá? Não tinha como voltar atrás. Então, existem assim também, como existia ali uma lei, e existem ainda as leis, os decretos, né? Leis, sentenças hoje. Existem também as sentenças espirituais. São relatórios humanos, né? Decisões definitivas que só Deus pode alterar.
Não importa o selo, carimbo, assinatura, a palavra liberada, Deus é quem tem autoridade sobre decisões que parecem invioláveis. Aleluia! E também vemos em Daniel, a sentença contra Daniel também era irrevogável. Lá em Daniel 6, no versículo 16, diz: assim o rei deu ordens, e Daniel foi trazido e jogado na cova dos leões. Vocês lembram? O decreto dos medo-persas era impossível de revogar. Aí eu falei do medo-persa antes, né? O decreto deles é impossível, ninguém poderia mudar. Daniel, ele ia ser morto e ponto final. É lei, né? As leis persas, elas eram assim, absolutas. Nem o rei que havia selado ali com o anel dele podia voltar atrás. Então, existem causas que chegam na nossa vida como se fosse a cova. A cova de Daniel lá, né? É definitivo, é final, não tem saída. Mas o Senhor, o nosso Deus, ele entra dentro dessa cova e a sentença continua existindo, mas ele muda o resultado. Ele quebra não só as sentenças, mas o efeito delas, a consequência dela. Ele quebra tudo mesmo. Aleluia! Lá no livro de João 8, do 5 ao 11, nós vemos ali também uma passagem que está escrito: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Vocês já sabem de qual estou falando. E o que o Senhor diz? Estavam ali tentando, né, tirar de Jesus que ele se contradissesse. Então Jesus se levantou e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. Vocês sabem que aquela mulher, sobre a lei de Moisés, o que a lei dizia era para apedrejar. Mas Jesus veio e mudou. O nosso Deus mudou aquela sentença. Ninguém a condenou, ninguém a apedrejou, e tampouco ele. A lei era clara: morte por apedrejamento. Jesus não ignorou a lei. Ele liberou sobre ela um decreto superior. Ele liberou sobre aquela lei outra de graça, de vida nova e de perdão. Oh, aleluia! Nós estamos aí caminhando para o final desse ano. É hora da gente ir atrás disso. Pedir para Deus revogar muitas causas, muitos decretos que foram lançados contra nós esse ano. Então, há pecados que nos colocariam em sentenças que são legítimas, são consequências dos nossos atos. Mas Jesus, ele revoga as acusações com a palavra de perdão dele. Dele, né? Dele. Por isso que nós temos que agradecer e sempre estar pedindo ao Senhor perdão. Lá em Colossenses 2,14 diz: ele cancelou, Paulo está dizendo isso, ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário, ele removeu pregando na cruz. Paulo fala aqui numa linguagem jurídica, né, lá do Império Romano, jurídica romana. Havia um documento escrito listando as dívidas legais que servia como sentença. E Jesus apagou, removeu, cravou na cruz. Aleluia, tudo que era legalmente levantado contra nós no mundo espiritual, pecados, acusações, brechas, foi revogado pela cruz. Aleluia! E o que Deus está falando hoje para nós? Hoje o Espírito Santo vem aqui, através dessa palavra, e diz para nós, isso é muito profético, o Senhor diz: eu revogo causas que pareciam perdidas, fechadas, causas na justiça, causa familiar, causa emocional interna, causa espiritual envolvendo opressão,
ataques do inimigo, causas contra os destinos e mistérios. Olha só, nós acabamos de cantar, estás aqui, mudando destinos. O Senhor veio para revogar causas onde o inimigo tinha um documento contra nós, Ele anotou lá, a gente já nem lembra mais, mas tá lá. Então nós precisamos ir diante daquele que pode revogar, aquele que pode transformar isso. Causas onde decisões humanas parecem irreversíveis. A gente olha e fala, não tem como, é só Deus. É só Deus. Há coisas que estão, seladas no mundo natural, mas Deus hoje está rompendo selos no mundo espiritual. Há um romper de Deus no mundo espiritual hoje. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Há ambientes onde decretos malignos foram levantados e o Senhor está dizendo, eu desfaço a obra do inimigo. Eu desfaço a obra do inimigo. Aleluia! O Senhor, ele vem para cancelar, para destruir todo o edito contra nós. Agora, essa parte do Senhor, como é maravilhoso falar daquilo que ele faz. Glória a Deus. Mas nós precisamos ter a nossa parte. Qual é a nossa parte nisso? A parte que nós não temos como fazer nada, mas há uma responsabilidade sobre nós, sim. Há algo que nós devemos fazer. E é cuidar do nosso coração. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, no versículo 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É o que está escrito. Então a Bíblia está deixando claro que mesmo quando Deus está movendo decretos, mudando cenários e trazendo intervenção divina, o nosso próprio coração pode se tornar o nosso maior empecilho, é o maior inimigo. O coração humano é instável e é enganoso. Essa realidade bíblica, porque está na Bíblia, mostra que não é o diabo o maior problema em muitos momentos. Em muitos momentos não é ele, é o nosso próprio coração. Quando nós estamos com as emoções desordenadas, com as nossas percepções distorcidas, medo transvestido de discernimento, eu passei por isso esses dias, eu acho que eu estava com um medo interno e foi assim, transvestido de discernimento, e a gente ainda fala, Deus me mostrou, eu vi, vi nada, né? Deus não mostrou nada. Desconfiança que se apresenta como cautela, tô desconfiado que interpretações erradas do que está acontecendo. O coração, ele pode estar ferido, cansado, então ele cria uma narrativa que não é a narrativa de Deus, não é aquilo que é o propósito de Deus. O coração, ele pode embaçar a visão quando Deus está trabalhando e a gente não consegue ver. Quando Deus começa a revogar uma causa, há um mover nos bastidores, há um trabalhar por trás. Não acontece assim, puf, na nossa frente. Não, tem um processo em andamento. Então, geralmente, há uma organização, ele começa a reorganizar o ambiente emocional, espiritual, e geralmente não parece que está acontecendo nada, a gente não vê nada, parece que tudo acontece assim, pá! Não, Deus está ali provando, testando, mexendo, fortalecendo, tá abalando as estruturas para poder fazer algo novo. E é nesse terreno invisível que o coração enganoso entra e começa a concluir, as coisas precipitadamente, interpretar o silêncio de Deus como um abandono, Ah, Deus abandonou, interpretar a demora como negação, interpretar a luta como sinal de que Deus não quer
isso, Deus não quer aquilo, interpretar a resistência do inimigo como portas fechadas. Às vezes não é a porta que está fechada, é porque o inimigo está na frente mesmo. É Satanás querendo impedir. Então, o coração, ele cria uma leitura, né? Ele começa a ler de uma forma falsa da realidade espiritual. E isso pode impedir que a pessoa continue posicionada até o decreto ser revogado. Até o decreto ser revogado, nós temos uma postura. O coração, ele nos joga contra nós mesmos. Então, por isso que a gente tem que cuidar, porque ele é enganoso. Quando Deus está mudando as sentenças, geralmente nós vivemos momentos de pressão emocional, confusão mental, ataques inesperados, sensação de vulnerabilidade, ansiedade, né, com o futuro, lembrança do passado, tudo começa a vir para poder fazer uma bagunça na nossa mente, e o coração não convertido, não rendido, não estabilizado no espírito, ele começa a dar sugestões, né, de desistência, nos entregar a autopiedade, reforçar inseguranças, né, amplificar dores, ressuscitar acusações antigas, ressaltar fracasso, dizer que não vai mudar nada. Vai mudar nada. Quando Deus está a ponto, né, prestes a revogar uma causa, o coração costuma dizer: não vai dar certo. O coração pode desistir, ele pode resistir ao que Deus está fazendo. E o outro ponto, né, o coração enganoso, ele não gosta de processos, ele só gosta de resultado. Ele não gosta de atravessar os processos, ele só quer o resultado, é o de repente aconteceu, ponto. Não, não é assim. Quando Deus nos chama para esperar, o coração, o enganoso, que não gosta do processo, ele fica irritado. Quando Deus nos chama para calar o coração enganoso, ele quer justificar. Quando Deus nos chama para obedecer, o coração enganoso quer negociar. E quando Deus nos chama para se render, o coração enganoso endurece. E esse endurecimento interno pode atrasar, pode atrapalhar aquilo que Deus já começou no mundo espiritual. E é possível que Deus já tenha revogado o decreto, mas o coração ainda está vivendo como se tivesse condenado, entendeu? O coração, ele confunde a direção espiritual com emoção momentânea. O coração levantado pela emoção, ele interpreta uma porta fechada como uma rejeição, um atraso como um castigo, uma correção do espírito como uma humilhação. Ele interpreta um confronto bíblico como um ataque pessoal, um teste de fé como abandono. Esse ano passamos por muitos testes de fé e graças a Deus eu vi aí 2 pessoas aqui assim que passaram por suas fés provadas mesmo, passaram de uma maneira muito linda. E um período de silêncio, esse coração, né, enganoso, ele interpreta um período de silêncio como ausência de Deus. E tudo isso deixa a pessoa, deixa o ser humano, né, desalinhado com a fé. Deixa a fé desalinhada, desestabilizada. Por isso que Jesus sempre afirma, né, e reafirmava na palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o coração, ele tende a ouvir o que ele quer, não o que Deus está dizendo. Então o coração, ele engana quando ele está ferido. Um coração ferido, ele lê tudo com suspeita, ele reage com defensivo, ele só imagina cenários negativos, ele antecipa tragédias, ele sempre está esperando o pior, ele projeta traumas sobre situações novas, são situações novas, mas aí aquilo que aconteceu, ele tem medo que aconteça de novo. E isso turva a visão espiritual. Nós não conseguimos discernir o que Deus está revogando, porque o trauma fica ali falando, gritando mais alto do que o Espírito Santo.
E o coração também, ele cria causas imaginárias. Muitas vezes Deus quer revogar apenas a sentença verdadeira. Mas o coração começa a criar, né? Medo que não existe, cenário do que não vai acontecer, conflito que não é real, ameaça que não existe, defesa desnecessária. Então é isso, e a pessoa vive debaixo de causas que Deus nem está julgando, porque foram criadas internamente. Deus revoga causas enquanto o coração. Deus não revoga, né? Causas enquanto o coração não se rende. Não revoga. O coração ele precisa ser trazido para a luz, ser colocado diante de Deus, ele precisa ser quebrantado, ele precisa ser realinhado com o Espírito Santo, ele precisa ser corrigido, ser estabilizado na verdade da palavra. Quando o coração se rende, a visão fica clara, né? A fé é fortalecida, a causa, né, se manifesta revogada na terra. Primeiro Deus mexe dentro, depois ele mexe fora. Aleluia! E a maior visão que o coração destrói é a visão do caráter de Deus. Quando o coração está desajustado, ele coloca dúvida na bondade de Deus, na justiça de Deus, na fidelidade de Deus, no tempo de Deus e na sabedoria de Deus. Tudo fica embaçado. Lá em Provérbios 4, 23, diz: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E é isso, se o coração estiver desalinhado, nós não vemos a revogação de Deus chegando. O coração precisa ser reposicionado para enxergar o agir de Deus. Antes de Deus revogar uma causa lá, como aconteceu com Esther, ele reposicionou Esther em jejum, reposicionou Mordecai em humilhação, em oração, em jejum. Antes de Deus livrar Daniel, ele já havia alinhado o coração dele com a oração diária. Ele estava justificado. Então, antes de Jesus revogar a sentença da mulher adúltera, ele reposicionou o coração dela. Vai e não peques mais. Vai, não peques mais. Então, que seja diferente daqui para frente. Antes da cruz revogar o escrito de dívida, Jesus passou pelo processo de obediência até o fim. Então, sempre há um processo interno antecedendo a mudança externa. E esse é o momento que nós estamos aqui agora, vivendo, para poder orar. E tudo isso, né, todas essas causas, esses decretos que foram lançados aí sobre nós esse ano, que possa ser revogado, que através dessa palavra liberada, o nosso espírito, né, tenha absorvido aquilo que o Senhor liberou para nós hoje. Ele é o Deus que revoga as causas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos, podemos sequer imaginar, mas a nossa responsabilidade é estar com o nosso coração posicionado, vigilantes, para que não sejamos o que? Enganados pelo nosso coração. Eu falei vários pontos, né, do que pode acontecer no coração enganoso, mas se a gente tiver ali um ou dois, ainda vamos buscando, né? Caímos em um? Ô Espírito Santo de Deus, me ajuda aqui, perdão por isso e vamos continuar. Mas aí, se você deixa tudo aquilo ali acumular, a causa, né, revogada não chega, não te alcança. Mas se te alcançou, glória a Deus. Ele te encontrou posicionado. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pela nossa vida pessoal, pela nossa família, pela igreja e pelas nações. É sempre assim nessa ordem que fazemos para que a gente crie o quê? Uma rotina, um cronograma que o nosso espírito, né, nossa mente sempre entenda que é essa ordem que a gente vai orando e o Espírito Santo vai nos ensinando, nos treinando para facilitar a nossa rotina de oração. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Jesus, que palavra maravilhosa. Meu coração tá quente, pegando fogo. Aleluia. Vamos orar nessa hora. Glória a Deus.
Pai, oh, Tu és santo, Tu és Deus, Tu és maravilhoso demais. Nós te amamos e nós te agradecemos porque a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor, a Tua graça. Oh, Senhor, vai além dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Obrigada porque o sangue de Jesus, ele fala mais alto do que qualquer acusação que vem contra nós. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus que revoga decretos, que desmonta sentenças, que desfaz os laços e que abre caminhos onde não há, Senhor, que abre as portas que estão fechadas. Espírito Santo, toma agora o nosso entendimento, limpa a nossa visão, alinha nosso coração. Se há algo dentro de nós que ainda resiste ao teu mover, vem quebrar agora, Pai. Repreendemos toda confusão interna, toda percepção, Senhor, que está turvada, toda narrativa enganosa que nasce no nosso próprio coração, que a verdade do teu Espírito prevaleça. Ah, Senhor Jesus, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Manifesta essa sentença agora, que os anjos do Senhor, os ministradores, sejam enviados nessa hora para guerrear em nosso favor enquanto nós oramos. Que todas as causas que o Senhor já revogou no mundo espiritual comecem agora a se alinhar, Senhor, na terra. Estabelece um ambiente de glória, um ambiente, Senhor, onde a tua justiça será manifesta, Pai, na nossa vida. Um ambiente, Senhor, verdadeiramente de virada. Virada, Senhor, não é só virada de ano, é virada, Senhor, de história, de vida. Aleluia! Aleluia! Nós colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti. O nosso coração enganoso, vem purificar ele. Ó Deus, o nosso coração ferido, seja sarado nessa hora. Que o nosso coração confuso, Senhor amado, seja estabelecido em paz. Espírito Santo, vem queimar tudo aquilo que distorce a visão, toda ansiedade, todo medo, todo trauma, desconfiança, religiosidade, autossabotagem. Que toda voz contrária que o Senhor já decretou seja silenciada agora, em nome de Jesus. Nos posiciona, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos pega e nos posiciona. Nós não queremos sair do lugar da promessa, onde a bênção nos alcança. Não queremos abandonar os processos. Não queremos caminhar, Senhor, pelo que vemos. Mas, Senhor, que o nosso espírito fique firme, plantado, estável, atento à sua direção. Ah, Espírito Santo de Deus, vem e nos mostra aonde precisamos obedecer, aonde precisamos renunciar, aonde precisamos calar, onde precisamos avançar. Não nos deixe perder a bênção revogada, Senhor, da causa revogada por desatenção ou por desgaste, ou por soberba ou orgulho. Guarda-nos de nós mesmos. Alinha cada passo nosso com o que o céu já decretou, estabeleceu para nós, em nome de Jesus. Nós colocamos nossa família nessa hora diante do teu altar, Pai. Tu conhece as guerras, o Senhor, os decretos invisíveis, as acusações e os levantes que tentaram se manter sobre a nossa casa. Hoje, em nome de Jesus, declaramos que todas as sentenças revogadas pelo Senhor se manifestem na vida dos nossos familiares, assim como o Senhor tem feito conosco no dia a dia. Que o Espírito Santo visite cada coração, que o Senhor quebre resistências, trazendo, Senhor, arrependimento genuíno, verdadeiro, que venha cura emocional, restauração da visão deles espiritual, Senhor, e a unidade da família, Pai. Resgata, Senhor. Envia os teus anjos para cercar os nossos familiares, Pai. Livra do mal, corta laços de alma, Senhor, que não são teus. Derruba as fortalezas mentais, limpa a atmosfera espiritual, Senhor, dos lares, das famílias.
Posiciona nossa família, nossos familiares, Senhor, nesse caminho, na rota da obediência à tua palavra. Que nós possamos viver a bênção por completo, sem perder nada daquilo que o Senhor está liberando para a humanidade, para a terra nesse momento. Que cada membro da nossa casa, da nossa família, nossa parentela, possa olhar para ti, caminhar alinhado contigo, estejam sendo sensíveis em temor do teu nome, Pai. Que eles olhem para ti, que eles encontrem o Senhor, Deus, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Senhor, esse ministério, a tua igreja. Vem fortalecer, Senhor, os pastores, Pai. Fortalece nessa hora o pastor Nelson, o pastor Kobayashi. Renova a visão deles, ó Deus. Dá descanso à alma e dá, Senhor, acende o fogo no espírito deles, Pai. Que eles sejam, Senhor, aqueles pastores incendiados no espírito. Que a igreja, Senhor, esteja na posição certa para receber tudo que o Senhor está liberando dos céus. Que todo coração confuso, resistente ou desanimado deles, dos pastores, ó Pai, seja alcançado pelo teu Espírito. Vem trazer clareza a eles, discernimento espiritual. Aquieta a alma deles e desperta o espírito deles, ó Deus, para que eles possam conduzir, cuidar, Senhor, da tua igreja, do teu rebanho. Revoga, Senhor, os decretos que tentaram derrubar eles, ó Pai, que tentaram, através de enfraquecer eles, atingir a igreja com espírito de divisão, de enfraquecimento espiritual, frieza, cansaço, desânimo e ataque na mente, Deus. Fortalece eles agora, Deus, em todas essas áreas. Cerca, Senhor, os pastores, Senhor, com os seus anjos. Guarda o corpo, a alma e o espírito deles. Que toda palavra profética liberada hoje encontre na vida deles um coração fértil, uma terra fértil, ó Deus amado, para que eles sejam frutíferos na igreja, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora, levantamos um clamor pelas nações que nesse momento, Senhor, na história, estão enfrentando dores profundas, pelos cristãos perseguidos, pelos povos que estão em guerras, pelos países em crises, pelas regiões feridas pelo mal, Senhor. Tantas obras contrárias ao teu querer e à tua vontade. Espírito Santo, vem e sopra sobre a Nigéria, sopra sobre o Japão, sobre o Brasil, sobre as Filipinas, a África, a Somália, sobre as nações que o teu povo carrega no coração. Revoga decretos, Senhor, de violência, de injustiça, de opressão, de idolatria. Envia anjos nessa hora, guerreiros, para ministrar sobre essas regiões, Pai. Traz consolo, misericórdia, intervenção divina. Guarda a tua igreja espalhada pela terra. Fortalece, ó Pai, aqueles que estão sofrendo. Guarda aqueles que estão confusos. Que o teu mover se manifeste sobre as nações com poder e autoridade. Em nome de Jesus. Ó Deus amado, que tempo precioso foi esse que o Senhor nos recebeu diante do teu trono, Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Tudo aquilo que o Senhor revogou no céu não será mais sustentado, Senhor, pelo nosso braço, pela nossa mão. Nós declaramos em nome de Jesus que nenhuma sentença contrária prevalece diante do sangue que nos comprou, que nos limpou e nos justificou. Espírito Santo, vem e sopra sobre cada vida aqui conectada a essa live de oração, Pai. Vem tirar os pesos antigos, vem desfazer, Senhor, toda obra contrária, todo bloqueio, Senhor, interno nos corações. Vem tocar naqueles lugares que só o Senhor pode tocar. Vem fazer a obra que só o Senhor pode fazer. Vem calar as vozes da alma que tentam, Senhor, falar mais alto, Senhor, confundir a mente, embaçar a visão. Vem trazer um alinhamento fresco, nítido, puro, firme para o teu povo. Senhor Jesus, que a tua promessa se cumpra hoje. Quando o Senhor disse, eu estarei com vocês todos os dias, que essa presença seja agora sentida, Pai, forte, real. Vem estabilizar, Senhor, o teu povo, as emoções do teu povo com a tua doce presença. Doce presença, presença santa,
vem sobre nós. Sim, Senhor, vem com a tua presença, vem com a tua doce presença, vem organizar com os teus anjos, Pai, com teu Espírito Santo, usa todos os seus exércitos celestiais, ó Pai, e o teu Espírito que trabalha dentro de nós, vem organizar aquilo que está bagunçado, vem abrir, Senhor, vem destravar aquilo que está travado, vem cortar, ó Deus, aquilo que está oprimindo, vem e remove nessa hora. Senhor, vem se materializar nesse lugar por completo, a tua bênção, o teu fogo. Nós declaramos aqui que ninguém aqui perderá o que o Senhor já liberou, ninguém vai sair da posição, ninguém vai voltar, Senhor, a ficar falando do que é velho, do que já se foi, ninguém vai cancelar com atitudes aquilo que o Espírito do Senhor já estabeleceu. Firma nossos pés no caminho, guarda nossa mente, protege nosso coração, esconde-nos no teu conselho, Senhor. Esconde-nos no teu conselho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Que o Espírito de intercessão, de oração, continue aí usando os teus lábios para declarar, para profetizar, para alinhar aquilo que estiver desalinhado. Aleluia, que toda causa revogada no céu comece agora a se alinhar na terra. Tudo que parecia parado comece a se mover. Tudo que estava suspenso, as bênçãos que estavam suspensas comecem a tomar, a ocupar o lugar delas na nossa vida, em nome de Jesus. Aquilo que estava travando vai virar testemunho para a glória de Deus, aleluia, oh aleluia. Aquilo que estava acusando vai se transformar em honra, porque Deus está aqui mudando a história, Ele está mudando o decreto, Ele está revogando causas, aleluia. Aquilo que era sentença vai virar porta aberta, aleluia. O Senhor está selando esse tempo sobre a palavra dele, sobre a oração feita nesse lugar, aleluia. Nós vamos ter um fechamento de 2025 incrível, contando bênçãos que a gente não imaginava que ainda seria possível acontecer e ser realizada de hoje até o dia do nosso culto de ação de graças. Aleluia, glória a Deus, eu já recebi. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, que o Senhor abençoe vocês. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Aleluia, que poderoso, irmãos, que poderoso. Foi liberado algo, foi desatado aí algo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nós vamos colher os frutos. Aleluia. Para a glória de Deus. Aleluia.